Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! Olá a todos que nos assistem pelo canal da Associação Espírita Lauro Machado. É uma alegria imensa ter vocês aqui com a gente. Gostaria de externar minha gratidão a Deus que nos concede este momento e aos espíritos superiores que nos assistem neste momento. Hoje continuaremos a falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Um dos maiores capítulos do Evangelho, não por acaso, já que estamos num planeta de provas e expiações. E hoje falaremos do item 25, a melancolia. Tema este, atual e necessário neste momento em que a humanidade atravessa uma pandemia, não por acaso. E aí falaremos sobre a melancolia. Gostaria de deixar claro que é meu objetivo me ater ao texto do François de Genevet, e que com certeza um tema tão complexo não se encerra nesses poucos minutos que falaremos sobre eles. Para começar, o codificador, no Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos superiores: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí Santo Agostinho vai responder: um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. Esse sábio, todos já sabemos, foi Sócrates. E o quão difícil é para nós conhecermos. Eu preciso me conhecer. Se eu quero um meio prático, é prático e eficaz, você faz, você melhora nesta vida. Você se conhece, você melhora. E o mal vai ter muita dificuldade para te arrastar. Mas nada fácil de conhecer. E nada prazeroso também, porque quando eu me conheço, eu vejo meus erros, meus acertos, meus defeitos. E aí, eu tenho que ter aquela consciência que eu tenho que me conhecer para melhorar, não para me punir. E muitas vezes você vai olhar e vai falar: olha, isso aqui está enraizado. Outra coisa, é só eu prestar atenção, que eu já melhoro. Eu preciso me conhecer. Eu sou feliz? Eu sou triste? Eu sou agradecida? Quem sou eu? Então, assim, quer melhorar nessa vida? Conheça-te a ti mesmo. E aí chegaram para o Chico e falaram assim: Chico, você é triste? E aí o Chico respondeu: às vezes eu fico triste, mas graças a Deus não sou um espírito triste. E a minha pergunta para você nesse momento é: você se conhece? Tem procurado se conhecer? Você é um espírito triste? E eu espero que a resposta de todos nós seja: às vezes eu fico triste, mas graças a Deus não sou um espírito triste. E é exatamente assim que eu me sinto. Às vezes eu fico triste, mas não sou um espírito triste. Mas tem aquele dia que você acorda com uma sensação estranha. Fiquei triste assim do nada. Acordei esquisita hoje, uma angústia no peito, desânimo, um abatimento. Mas se você se conhece, você vai se questionar: eu não sou assim.
que está acontecendo? O que eu tenho? Por que esse vazio existencial? O que está acontecendo comigo? Mas você só vai perceber isso se você se conhece. E aí você se pergunta, será que acontece? O que eu tenho? Que tristeza é esta, sem nome, sem fundamento? Por que tanta tristeza? O que eu tenho? E aí vem a resposta. Melancolia. Essa tristeza que você sente tem nome. Esse vazio existencial tem nome. Melancolia. Melancolia é o estado afetivo caracterizado por profunda tristeza e desencanto geral, sem justificativa. Então a gente precisa entender que melancolia não é uma tristeza porque alguém te respondeu agressivamente. Melancolia é uma tristeza profunda. Vem lá do seu íntimo, do seu profundo. É um desencanto geral. Só que não tem justificativa. Porque ficar triste é normal. Joana de Ângeles vai dizer que a tristeza é uma emoção natural, em face dos problemas e dificuldades existenciais, desencantos e insatisfações. É normal ficar triste. Se vem o desemprego, eu vou ficar triste. De repente, os meus filhos estão me dando trabalho, eu vou ficar triste. Estou sendo perseguida por causa da minha religião. Estou sendo perseguida no trabalho. É normal sentir tristeza. Eu sou humana. Mas quando eu falo da melancolia, acontece o contrário. Eu não consigo justificar. E aí você pergunta, por que você está triste? Não sei. Está te faltando alguma coisa? Não, está tranquilo. Como que está no seu trabalho? Vai bem? Como que está a família? Estão bem. A saúde? Está bem. E o centro espírita? Está uma bênção. Apesar de a distância, continuamos trabalhando. Então por que essa tristeza? Por que essa melancolia? E aí é um momento que você vai começar a perceber e vai se perguntar, por que eu estou melancólico? E quando você tem essas indagações, tem um conselho para você. Pergunte aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Ele sempre nos responde. Afinal, se trata da terceira revelação, o Consolador. E daí quando você procura lá, François de Geneviève vai dizer assim, ei, vem cá. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? E ele vai perguntar e ele vai te responder. É que vosso espírito, que aspirando à felicidade e à liberdade, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, torna-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. E aí eu pergunto, entendeu por que da melancolia? Para eu entender isso, eu preciso ter a consciência que somos seres espirituais em uma experiência material. Que o eterno em mim é o meu espírito. E esse espírito, ele se sente preso ao corpo. Porque o corpo é limitante, ele limita o espírito. Então ele deseja a liberdade. Provavelmente para mundos mais felizes. É isso que o espírito deseja. E quando isso não acontece, ele entra em desânimo. E como o espírito influencia o meu corpo, eu começo a me sentir abatida, apática. Eu começo a me sentir infeliz. Mas isto vem do espírito. Então cabe dizer aqui que a melancolia, ela vem do espírito. Por isso essa tristeza profunda. Tudo bem, agora nós entendemos o que François de Geneviève queria nos dizer. Mas não é só entender.
Eu entendo para uma mudança de comportamento. E François Genevieve, agora ele vai te falar, agora que você já sabe o que está acontecendo, agora que você tem consciência do que acontece, agora ele vai nos dizer o que fazer. Como sair dessa melancolia. E François continua nos explicando agora como nos comportar. Primeira coisa que ele pede, ele diz lá no texto, olha, crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas do espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo e agora, quando Deus nos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva. Aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. A primeira coisa que Ele nos pede é para crer. Ele fala, olha, precisa resistir, e resistir com energia. Então você vai resistir, finca a pé, mas com energia, com vontade. Porque essas impressões que causam melancolia, elas enfraquecem a nossa vontade. É por isso que quem está melancólico sente um vazio existencial. Ele não tem vontade de nada. Então, para vencer isso, ele nos pede que nós resistimos, mas com energia. Ele também vai dizer que é inato ao espírito, que todo espírito tem aspirações por uma vida melhor. É inato, vem com o espírito. O espírito já encarna com essas aspirações. Embora muitas vezes o que ele acredita ser vida melhor seja um equívoco. E aí ele fala, olha, essa vida melhor, a felicidade que o espírito almeja. Ele fala, não busqueis neste mundo e agora, num planeta de prova e expiação. Mas ele também nos diz que não estamos sozinhos. Ele vai dizer, olha, Deus vos envia espírito para vos instruir acerca da felicidade que Ele nos reserva. Então não estamos sós. Temos espíritos aqui nos instruindo. E aí nós já sabemos. Esta vida melhor, este mundo de felicidade virá até nós. Mas ele terá que ser conquistado. O homem é herdeiro de si mesmo. Então ele deverá conquistar este mundo melhor. E ele nos pede paciência, resistência. Que a tristeza nos faça uma visita, né? Que ela adentre a nossa casa, nos faça uma visita, mas que ela não faça morada. E para isso acontecer, eu preciso ter uma resistência, eu preciso resistir com energia. Emmanuel vai dizer, presta atenção, esforça-te, tem bom ânimo, não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, acredita, muda essa energia. E ele vai continuar dizendo, lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus os confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para suportar. Afrontai os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos, por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Genevieve. E aí ele está nos lembrando.
Quando ele fala lembrai-vos, ele quer dizer que já está dentro de nós. Que aqui nós não viemos aqui à toa. Nós estamos aqui por acaso. A nossa reencarnação aqui é perfeita. Esse é o momento certo, o lugar certo. É a encarnação perfeita para a nossa evolução. E nós não viemos aqui por acaso. Há uma missão. E aí nós temos que cumprir. Porque essa missão nos foi confiada por Deus. E aí nós precisamos ter consciência disso. Deus nos confiou uma missão. Vai lá. Sua missão é esta. Ele nos confiou. Mas isso não significa porque Deus nos confiou que seja fácil. Mas existe uma certeza. Estamos preparados. Nós aguentamos. Mas para fazer essa missão, ele fala: sejam fortes e corajosos para suportar. E aí quando eu penso no verbo suportar, eu imagino uma mola. No seu estado normal vem um peso, ela se achata, ela suporta. Mas quando o peso sai, ela volta ao normal. Então temos que suportar. É fácil? Não é fácil. Mas aí ele fala assim, olha, dura um pouco. O que é uma existência? Uma reencarnação? 100 anos? O que é 100 anos frente à eternidade? Ainda mais em regiões sem as aflições da terra. Então temos que ser fortes, que Deus nos confiou essa missão. E que nós nascemos para a felicidade. Não sei se você já percebeu, mas o mal, ele nos adoece. Nós nascemos para ser felizes, nascemos para ter paz. E o Espiritismo vem justamente para isso, para nos ensinar a evoluir e como a viver melhor. Estamos passando por um momento de pandemia? Estamos. Mas enquanto espírito, eu, vocês, procuramos saber qual é o motivo de tudo isso. E assim, eu escutei, mas nós não fomos avisadas. Como não? Todos nós fomos avisados que estamos em transição. Então nós fomos avisados sim. E esse é o momento certo, não tenha dúvida. Não há erro na espiritualidade. E ele fala da nossa missão. E às vezes a gente não suspeita qual seja, porque às vezes a missão é tão simples. A maioria costuma pensar que a missão dele é lá no hospital, é lá. Não, às vezes é na sua família. Às vezes a missão é tão simples que nós não entendemos. Às vezes é no seu trabalho. Às vezes a sua missão é só dar um exemplo. Então é simples. Mas para a gente conseguir, temos que ser fortes, temos que ser corajosos. Nascemos para o bem. E aí ele diz que é certeza, vamos chegar lá. Mas temos que ter paciência. E aí quando eu leio esse texto, ele me traz assim ação, O tempo inteiro ele fala, levanta. O tempo inteiro ele fala, vai lá. Porque se você está triste e você examina a si mesmo e sabe o que te deixa feliz, o que é? Ouvir uma música? Ouve uma música. Tira o foco da tristeza, olha para o alto. Não é? E aí nós vamos conseguir isso. E aí, com coragem para suportar. Suportar porque não é fácil. Tanto não é que por vezes nós acordamos melancólicos. Nosso espírito ansiando por liberdade. Mas temos que ser fortes, porque temos uma missão. E aí lá no texto, quando ele fala da nossa missão, no que consiste a nossa missão, e aí ele vai falar junto à família. E neste momento de pandemia, de quarentena, onde temos que ficar com a família, é o momento de aprendermos
Não há erro, é a família perfeita para você. E quando nós entendemos isso, porque não é fácil. Às vezes é mais fácil amar alguém lá do centro espírita do que a sua própria família. Mas a sua família, ela está junto com você, para vocês evoluírem juntos. É uma escola de amor. É o lugar onde você briga com seu irmão e sua mãe olha e fala, não pode ficar sem falar, seu irmão, sua família. E você vai aprendendo a amar ao outro, né? A família que nascemos, ela é perfeita. Pode ter certeza, não há engano, não há erros. E você veio ali para aprender a amar. Às vezes, aos inimigos de outras vidas. Às vezes não. Às vezes você está com seus amigos, com os amores de outras vidas. E aí o texto, quando ele fala, ele chama atenção para a família. Eu achei muito importante isso. Você precisa aprender a amar a sua família. E conviver também. Às vezes a pessoa fala, eu amo, mas bem longe de mim. Isso não existe. Na família nós aprendemos a amar. Na família nós aprendemos a perdoar. Então a família é uma escola. E às vezes a sua missão está ali, do seu lado. Deus te confiou aquela família. E assim, eu que sou mãe de 2 meninos, e quando eu cheguei no Espiritismo, é lógico que eu já sabia que eu deveria cuidá-los. Mas o Espiritismo me disse que eu deveria devolver espíritos melhores. Olha que missão. Quer uma missão maior que esta? É uma missão com a sua família. Amar, ensinar, sem esquecer que ensinar tem muito a ver com o exemplo. Devemos ser exemplos dentro da nossa casa, do que é amor, do que é perdão, do que é família, Até nós chegarmos a uma família universal. Quando eu entendo que a minha família não é só a minha casa, Quando eu entendo que somos todos irmãos, quando eu entendo que não por acaso nós nascemos nesse planeta. Então eu queria fazer um destaque a respeito da família nesse texto. Que nós aprendemos a amar e que nós ensinemos a amar. Um momento onde as famílias estão todas juntas, aqueles que podem, estão de quarentena. E é um momento onde a gente faz o evangelho no lar e o seu filho está em casa. Ele não participa, mas ele percebe. Ele vê e você está ensinando. A nossa missão também pode ser junto aos compromissos profissionais. Lá também, onde eu trabalho, nos meus compromissos profissionais, eu preciso mostrar aquilo que eu aprendi com Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Foi isso que ele nos ensinou. Se eu tenho uma evolução moral, essa evolução moral ela precisa aparecer nos meus compromissos profissionais. E não apenas dentro do centro espírita. E também junto aos que sofrem. Estamos passando por um momento de sofrimento. Lógico que aqui sempre foi um momento de sofrimento. Afinal de contas, é um planeta de provas e expiações. Mas ele tem aumentado bastante. E aí nós vamos ver. Vocês devem ter visto, coloquei aí fora da caridade não há salvação. É o momento de nos doarmos da forma que a gente consegue. Precisamos nos doar. Tenho pensado muito sobre isso. Porque o próprio Jesus disse, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Então esse é o momento. E essa fala minha para chamar a atenção de nós, porque é um momento que eu vejo que muitas pessoas elas estão ficando muito dentro de si. É lógico que eu devo cuidar de mim, mas ao mesmo momento eu devo olhar para o outro, ao mesmo tempo. E eu sou feliz por saber de tudo que o nosso centro espírita continua fazendo, continua ajudando.
né, através de doações. E assim, a minha fala é que a gente consiga realmente fazer a nossa missão. Para executar a nossa missão, às vezes simples, às vezes complexa, uma coisa é certa, nós precisamos sair, precisamos vencer a melancolia. Porque a melancolia, ela nos paralisa, né? E a nossa missão, ela exige ação. Eu tenho que ter ação. Então eu preciso vencer a melancolia. E aí eu coloquei aqui algumas coisas que podemos fazer para vencer a melancolia. A primeira delas é a prece, né? Não sei vocês, mas eu não consigo imaginar a minha vida sem a prece. Mas aquela prece de relacionamento, onde eu me relaciono com a espiritualidade, né? Porque quando eu tenho um relacionamento, automaticamente eu tenho intimidade, né? E intimidade significa conhecer. Quando olha para alguém que você tem intimidade, você já sabe como ele está se sentindo. E é assim a espiritualidade com a gente. Então, naqueles dias que você amanhecer, né? Bom dia, vida, bom dia, sol. Agradeça. E agradeça o dia todo, não é só de manhã, não. Como eu sou abençoado. E naqueles dias, sabe que por vezes a tristeza nos visite. Agradeça e suplique, né? E aí, eu não vou aguentar. Ele fala, esforça-te, resiste. Eu não estou suportando. Assim, vai passar. E se for necessário chorar, chore. Eu acredito que assim a gente chora muito melhor perto de quem a gente tem intimidade, confiança. Então chore. E pode ter certeza, não sai vazio. Mas não suplique para tirar suas provas, não. Suplique para ter força, para resistir, para ter ânimo, para ter vontade. Né? Aumente minha fé para mim saber que eu não estou sozinho. Pois ele disse, ele prometeu, jamais, nunca te deixarei sozinho. E é preciso fé. Não estamos só. A espiritualidade nos cuida, né? Mas às vezes parece que não. Então nesse dia, suplique. E quando precisar de resposta, faça uma prece em forma de meditação. Nós somos o templo do Espírito. Deus habita dentro de nós. E com certeza, na hora que você se voltar para dentro, terá respostas através de intuições. Né? E você vai falar, nossa, como não pensei nisso? A prece tem sempre que estar presente para vencer a melancolia. Exercite-se. Mas não é só fisicamente, não. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Faça boas leituras. Escute boas músicas, bons filmes, né? Assista palestras. Então exercite-se. A todo momento a gente está falando, se coloque em ação. Cultive amigos. Saudade do Centro Espírita, né? Cada abraço gostoso. Então tem amigos, pessoas para amar, para falar, para ouvir, né? Escute. Cultive o perdão. Não guarde mágoa, perdoe. Se você não consegue, vai lá na prece, me ensina a perdoar. Ele vai te ensinar. E cultive o serviço voluntário. Quem tem essa experiência sabe. Você vai ajudar e volta ajudado, né? Quando chega lá, você percebe que quem estava precisando era você. O trabalho voluntário. Não tem melancolia que resista, pode ter certeza. Outra coisa é aceitar. Aceite sua situação. Né? Deus não é injusto. Se acontece alguma coisa é porque nós precisamos aprender. Mas Ele está conosco, a espiritualidade está presente. E eu não estou dizendo que é fácil. Tem coisas que você olha no outro e fala assim, eu não aguentaria. É por isso que veio para o outro. Ele aguenta.
né? Quantas vezes a gente vai visitar uma pessoa e falar, eu não sei o que eu vou falar quando eu chegar lá, porque é uma situação extrema. E quando você chega lá e fala, e aí, a pessoa, que bom que você veio. Olha, isso e isso já melhorou, só falta isso. Então, assim, aceite sua situação. E se você não está aceitando, recorra à prece, fala, me ajuda a aceitar. Né? Aceite suas dificuldades, todas nós temos. Né? Tudo que estamos aqui, nós temos dificuldade. E também aceite o fluxo da vida. Sirva a Deus. Né? Não esqueça, amar a Deus sobre todas as coisas. Então sirva a Deus, ame a Deus. Mas também se ame. Se cuide, se preserve, se conheça. Né? Primeiro lugar, assim, que a gente tem que amar. Se eu não me amo, como eu vou amar os outros? Eu sempre gosto de lembrar isso, amar os outros, mas como eu me amo, como a ti mesmo. Então eu preciso me amar, eu preciso me cuidar. Eu preciso cuidar desse corpo onde o meu espírito está. Eu preciso cuidar do meu espírito. Então se cuide, né? Você não toma banho? Faça boas leituras, prece, cuide do seu espírito, cuide de você. E também cuide dos outros. É importante amar aos outros. Ele deixou bem claro. Eles falam, Néia, para sair da melancolia é só isto? Você sai da melancolia quando você faz todas essas coisas com amor. Tudo o que fizer, faça com amor. Põe amor, né? O amor, ele torna tudo melhor. Torna tudo mais evoluído. Então põe amor. Amor a Deus, amor a você, amor ao próximo. Amor durante a oração, ore com amor. Né? Trate amigos com amor. Leon Diniz, no livro dele, O Problema do Ser, ele vai dizer: é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. A vontade é o maior de todas as potências. Cada alma é um foco de vibração que a vontade põe em movimento. Então faça com vontade, tenha vontade. A vontade é a maior das potências, é uma potência. Eu quero, eu vou, porque eu posso, porque eu não estou sozinho, porque esta é a minha missão, esta é a vontade de Deus. É importante entender que o estado melancólico não é a vontade de Deus. A vontade é que você cumpra a sua missão, cumpra o que Ele determinou para você. Lembrando sempre, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Não está sozinho, está sendo fortalecido a todos os momentos. Então coloque sua vontade em ação. A vontade dirige nossos pensamentos. É minha vontade. Ela vai potencializar. É a minha vontade. Então ponha em movimento a sua vontade. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. E já terminando, né? Trouxe aqui o Chico com seus exemplos maravilhosos. E aí ele diz o que ele fazia para sair da tristeza, né? Porque ele mesmo disse, às vezes eu fico triste. E nesses dias, olha o que ele fazia. Quando a tristeza me ameaçava, Emmanuel me recomendava deixar o que estava fazendo e ir à periferia, efetuando demorada visita aos lares, em situação de penúria. Depois de conversa com aqueles irmãos sofridos, eu voltava para casa com vergonha de mim mesmo. É realmente isso que ajuda, que a gente sente, vergonha. Como eu posso reclamar? Né? Você vai no asilo e fala, nossa, como eu posso reclamar? Então, assim, se de repente a tristeza te ameaçar, a melancolia chegar, nós temos o exemplo de Chico, né? Vai fazer um trabalho voluntário, que você vai ficar com vergonha dessa tristeza. E vai se sentir abençoado, protegido, guardado. Que você é alguém que pode ajudar. E quando eu ajudo, eu sou ajudado, isso é certeza.
mas algumas coisas precisam ser experienciadas, né? Não adianta só. E para terminar, trouxe a fala de Jesus. E ele vai dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é isso que eu espero, nós estejamos em Jesus, sentindo um jugo suave e um fardo leve. Lembrando sempre que nós devemos lutar, resistir contra a tristeza. Os momentos são difíceis, mas Ele está conosco. E Ele fala: vinde a mim, então vamos a Ele. E às vezes ficaremos tristes, mas graças a Deus não somos um espírito triste. Uma semana de paz para vocês e eu espero contar com ouvidos solidários. Essa é uma nova experiência, tanto quanto difícil para mim. Então, desculpe os erros, desculpe a dicção. Fiquei um tanto quanto nervosa, então obrigado e que os ouvidos de vocês sejam solidários. Uma semana de paz para todos nós.